Programa Cotidiano. Oferecimento Overkids. Seu filho over desde pequenininho. 3231-1006. Olá, boa tarde. A gente começa o cotidiano nessa quase véspera de Natal com muitas novidades para vocês. Vê só o que vem por aí. E a gente começa o programa hoje falando de dicas interessantes da saúde bucal. Olha só, são dicas essenciais para o seu dia a dia, para você sempre manter esse hábito saudável e ter sua boca sempre limpa. A regra básica principal é não esperar o problema acontecer, não esperar um dente doer, não esperar a gengiva sangrar. Trabalhar sempre na prevenção. E o que seria isso? A prevenção é você procurar um profissional especializado e lhe dar todas as orientações sobre o seu caso. Como assim, Alexandra? Se você tem risco de cárie, se você tem risco de gengivite, se você tem risco de traumatismos. Então, a partir daí, você vai saber como se dosar, como se guiar no dia a dia, na sua casa, e de quanto em quanto tempo você tem que vir ao consultório. Os pacientes são classificados em baixo risco, médio risco e alto risco. A partir daí, a gente dá um tempo, um prazo médio de controle no consultório. Então, como é que funciona? Normalmente, após a conclusão de um tratamento, a gente pede que o paciente volte com um mês. Com um mês, a gente vai avaliar. Está do mesmo jeito? Ficou da mesma maneira que a gente deixou um mês atrás? Se o paciente está bem, estende para 3 meses. Se já houve alguma alteração, já tem uma gengiva que está sangrando ou algum dente que fraturou, sinal de alerta. Temos que investigar mais a fundo. Pacientes de alto risco são pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, pacientes com bruxismo violento. Esses não podem nunca passar mais do que 3 meses sem fazer essa visita ao dentista. Por quê? Porque antes de o problema acontecer é muito mais fácil para a gente trabalhar. Mas depois que o problema está instalado é mais complicado. Eu costumo dizer que por melhor técnica que nós utilizemos, por melhor material que seja feito, nunca é melhor do que o que a natureza nos deu. Então, se a gente puder manter o dente saudável do paciente, o dente original, é muito melhor, sem dúvida. Muitos pacientes odeiam usar fio dental. Entretanto, a escova ela não consegue fazer uma higienização de 100%. Então, graças a Deus, existem pesquisadores. A indústria está aí, está trazendo materiais melhores. Então, hoje é disponível no mercado um produto chamado irrigador oral, que existem de várias marcas e de diversos modelos. E o que esse irrigador faz? Ele substitui o fio dental. Então, complementa a higienização para que você tenha eficácia. Tá? Alexandre, eu gosto de usar fio dental, mas eu não tenho tempo nem paciência de usar 3 vezes por dia como eu tenho que escovar. Precisa realmente usar as 3 vezes? Não. Se de noite você fizer uma boa higienização, uma boa escovação, usar um bom limpador de língua, usar o fio dental corretamente, tenha certeza que você não vai ter cárie. A língua, ela funciona como um tapete, um depósito, e fica um monte de bactérias, até porque ela tem umas reentrâncias que são as papilas, certo? Então, os pacientes normalmente escovam a língua depois de escovar os dentes. Quase 100% de quem eu pergunto como é que faz a higienização faz dessa maneira. Mas, na verdade, deveria fazer o contrário. Por quê? Porque se você limpa a língua primeiro, você já tira 90% das bactérias que estão em excesso na sua boca. Então, você já remove toda aquela placa, aquela saburra que está lá. E aí, depois, quando você vai escovando, a própria pasta ela vai se depositando na língua, deixando um sabor mais agradável. Então, tem muitos pacientes que gostam de usar o enxaguante bucal porque relatam que vai ficar com um gostinho mais favorável na boca, uma coisa mais agradável. Na hora que você deixa a própria pasta cair na língua, você já vai ficar com essa sensação. Então, já resolve. Então, muitos pacientes perguntam, Alexandre, eu preciso usar um enxaguante bucal? Ele é realmente necessário? O enxaguante bucal ele é muito recomendado em pacientes que fizeram cirurgias, porque estão com dificuldade de higienização, tá? Ele é necessário se você fizer uma boa remoção mecânica, ou seja,
escova, fio dental ou irrigador oral, não precisa do enxaguante, tá? Mas eu gosto do gostinho agradável, então você pode utilizar, desde que opte pela versão sem álcool, tá? Porque o álcool, ele tem um potencial cancerígeno, então se o paciente tem uma predisposição e vai estar tendo contato direto com álcool, isso pode ser muito ruim, né? Nos Estados Unidos, existem algumas pesquisas que mostraram relatos de crianças viciadas em Listerine, tamanha a quantidade de álcool, porque começaram a tomar e se tornaram viciadas. Então isso é uma coisa muito séria, né? E um outro problema do enxaguante bucal é o seguinte: muitas vezes você se confia que o enxaguante vai resolver e aí você não faz uma boa higienização, porque o enxaguante vai chegar lá e vai limpar tudo. E não é assim que funciona. Então, muitas vezes o paciente diz que escova, diz que usa o fio dental, usa o enxaguante e ainda assim está com placa ou está com cárie. Por que será? Porque a higienização não está sendo feita efetivamente. Quantidade de pasta. As propagandas induzem muito ao erro de encher toda a parte das cerdas. É totalmente desnecessário. Tanto é que a gente verifica que enche um monte na pia do excesso de pasta. Então isso é desnecessário, né? A quantidade vai depender da idade, mas para um adulto, um grãozinho de feijão é uma dica super prática de você seguir, tá bom? Alexandre, eu devo molhar a pasta antes de escovar? Não precisa, porque a própria saliva ela já vai começar a fazer a diluição, ele vai ficar mais concentrado, você vai conseguir distribuir melhor. Então o que muitas vezes acontece é que quando você vai levar a pasta na boca com a escova, vai se depositar muito numa região só. Então o que você pode fazer, como ela está mais durinha, mais densa, porque você não molhou, aí você pode distribuir nos 4 quadrantes, põe um pouquinho em cada lado e depois você começa a escovar. E aí fica mais eficiente, você vai usar menos e vai ter um potencial melhor da pasta. A correria da vida muitas vezes faz com que a gente esqueça de vir ao dentista, né? E não tá doendo, não tá feio, então a gente deixa pra lá. Normalmente é isso que acontece, né? Então, dor, sensibilidade ao gelado, ao quente, uma dor que dá e demora um pouquinho a passar, sangramento na gengiva, você olhar no espelho e ver que tem alguma trinca, passa a língua, sente alguma bordinha, é sinal que tem alguma coisa errada, está fora do padrão. E outra coisa também é o mau hálito, né? Então, eu tenho uma dica super prática, porque muitas vezes os pacientes fazem assim, eu não sei como é que está meu hálito, eu me sinto insegura, às vezes eu falo muito e eu não sei se está bacana ou não. É o seguinte, você sabe que o perfume francês a gente põe aqui, nessa região, e cheira, né? E é um ponto de fixação. Então, como é que você vai saber qual é o cheiro de sua boca? Você vem aqui e dá uma lambidinha e sopra e cheire. Esse é o cheiro de sua boca. E aí você vai saber se tá bacana ou não. Mas sempre lembrar de beber muita água, porque muitas vezes aquele hálito carregado, aquela coisa mais pesada, ele é proveniente de quê? Desidratação. E há uma descamação das células na boca e por isso que gera um cheiro desagradável. Tá? Então, lembrar sempre de escovar a língua, beber muita água e assim, chicletes, por favor, vamos proteger a articulação. Se for mascar um chicletinho, 1 ou 2 minutos no máximo, depois joga fora. Até porque ele nem fica mais tanto tempo com gosto, né? Porque prejudica muito a articulação e não é legal. E agora a gente vai para um rápido intervalo comercial. No próximo bloco vamos falar de verão. Tem uma matéria sobre cangas, uma moda super versátil para o verão agora que está super em alta. É no próximo bloco, eu espero por você. Hábitos que ajudam a prevenir espinhas. Ter uma higiene frequente. Depois do exercício físico, quanto menor o tempo entre a prática esportiva e a ducha, melhor para a sua pele. Mesmo que você não tenha a oportunidade de tomar banho imediatamente após, apenas trocar a roupa suada e molhada por peças secas e folgadas deve diminuir suas chances de ter espinhas.